Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás de por que Deus não pode e não vai matar Satanás nem seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o que caiu, mas sim um caído, o que significa que ele está em tempo presente contínuo. Isso implica que ele está continuamente caindo. Ele está constantemente se tornando mais sombrio e perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi arremessado em um abismo sem fundo, o que significa que ele está constantemente caindo. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava feliz apenas servindo e adorando a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado. Queria ser visto como igual, ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e voltou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás, na forma de um dragão massivo, com milhares e milhares de demônios. O domínio de Deus, no entanto, não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12, versículos 7 a 8 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no céu. Você pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas eles perderam. Porém, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos seus anjos? Por que permitiu que fugissem à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos, porque foram criados por Deus à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é um Espírito, segundo João 4, versículo 24. Então, Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de que Satanás está vivo significa que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou todas com um propósito, e ainda quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Deus Criador tem uma maneira de usar circunstâncias, escolhas e decisões ruins para sua glória. Portanto, vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando a Satanás hoje. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido a ambições orgulhosas. Esta escritura é uma
Declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e o carbúnculo. E de ouro eram os engastes e os entalhes em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência no teu meio e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis, para que te contemplem. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou, e por causa desse pecado, Deus lançou o ser para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele. Algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu. Caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador. Tão arrogante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros ao erro. Assim como ele se desviou, Satanás também é um acusador, como se vê no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10, versículo 18, ele afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo se encontra em 2 Pedro 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. Um mal entendido comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Há quem acredita que Satanás e Deus estão presos em um confronto pelo universo. Há quem acredita que Deus só conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios. É um grande erro pensar dessa maneira. Deus não tem rival. Ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi uma batalha. De fato, não havia possibilidade de Satanás ganhar contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. O evento está registrado no Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra de seu testemunho, pois não amaram suas vidas até a morte. Há algo belo a encontrar na natureza de Deus, no fato de que ele não mata Satanás imediatamente. Este ato de misericórdia mostra que Deus ama as suas criaturas. Mesmo quando elas não o amam de volta, a Bíblia diz muito pouco sobre o que Satanás fez e por que ele fez o que fez. Diz que ele se tornou ciumento e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus
significa que ele conhecia os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em completo detalhe. Ele entendia completamente por que Satanás fez o que fez. Isso, mais uma vez, nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: a compaixão. Um pai não castiga um filho se entende por que o filho fez o que fez. Um pai amoroso dá a seus filhos repetidas oportunidades de corrigir o que fizeram de errado. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós, parece uma loucura, mas Deus sabia por que Satanás se rebelou e teve compaixão por ele. O problema que surge por causa do livre-arbítrio é este: se Deus castiga e mata cada um que exerce o dom que ele lhes deu, de uma maneira que ele não aprova, realmente lhes deu uma escolha? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas duas opções tem a pena de morte anexada a ela. Há uma teoria mais sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás tinha um papel que desempenhar no caminho de Jesus para a cruz. Pode ser que, mesmo quando Satanás havia rejeitado a Deus, Deus ainda o usaria para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando tenta Jesus no deserto, 3 vezes. Satanás vem a Jesus com várias tentações, e Jesus mantém sua posição, citando as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir aos seus comentários tentadores. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento.